Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Bianca. Bom dia, Maria Luísa, Júlia. Bom dia, Bom dia. Ana. Bom dia, senhor Bom Pedro. dia. Bom dia. Gustavo, bom dia. Vitor, bom dia. Eduardo, bom dia, Eduardo. Bom dia, Sara. Flávia, Pedro, Lorenzo, Lara, Pietra, bom dia. Esther também. Bom dia a todos. Eduardo está aí? Eduardo falou bom dia? Bom dia, Digão. Ah, tio, então você está aí sim, tio. Ô, tio, o CrossFit voltou aí, onde vocês fazem? Voltou hoje. Você vai voltar a fazer? Vou voltar hoje, eu e Eric. Tem medo não, tio, de pegar um trem lá? Tem não, tomar uns Salve, cuidados. Digão. Tem que treinar de tio. máscara. Tem Tio, que eu tô treinar de pensando... máscara, limpar o pé antes de entrar na box. Então, tio, eu tô pensando em voltar também, mas eu tô com receio, velho. Eu vou voltar. Tomar os cuidados e voltar. Não dá pra ficar parado em casa, não. Muito chato. Não, tá chato, tá osso. E o senhor Matheus? Cadê Matheus? Matheus falou salve, que eu não tô vendo Matheus, velho. Matheus já saiu da sala já? Fala comigo. Oi? Eu não tô vendo Matheus não, tio. Ah, tô vendo, tio. Você tá aí, ó. Salve, tio. Tô aqui, cara. Eu tô meio assim, ó. É, tio, eu tomei... Salve, Digão. Tudo bem, cara? É porque eu não tomei café, não. Eu É a tomei idade, é a leve, idade. tio. A fome. É a idade. É a idade, tio. É a idade. A velhice bateu tô- e lascou. Não, agora que eu fiz 19 anos, velho, eu fiquei... Mudei totalmente. 19 anos mudou Quando a minha... idade bate na porta, não tem o que fazer. Tá? Não, Já posso ser mentira. até preso agora. Lascou. Triste. Triste, triste, triste. Ah, fazer o quê, né? Pois Pode é, bater o pô. carro, levar multa. Levar multa, tio, Deus me livre. Tá amarrado levar multa num período desse. Hackeia o Detran. Aí você não paga Detran. multa. Ah, Bota multa na conta de alguém. difícil hackear o Detran, né? Ah, não, facinho. Trava zap. No grupo deles é fácil. Nó. O pessoal vai esperar dar 10h05, 10h06 para o pessoal chegar por completo. Quem já foi chegando, coloca o nomezinho aí do lado e coloca o presente. Não esquece não, tá? Não esqueçam. Pois é, pô. Vai estar voltando agora as academias. Daqui a pouco a gente volta à normalidade, aos poucos, na verdade, né? Aos poucos. É Mano, eu difícil. só quero voltar pra escola. Não aguento ficar mais em casa, Digão. Ah, tio, eu te entendo. Eu te entendo perfeitamente. Mesmo você voltando, igual você vai voltar para o CrossFit. Velho, mas escola faz muita falta, né? Como é que faz falta? É puxado, mas vamos voltar. Você vai ficar aos poucos, as coisas vão voltar ao normal, vão normalizando. Daqui a pouco a gente está na escola também. Vai demorar um pouquinho mais. Eu acho que escola vai ser uma das últimas coisas que vão abrir, na verdade, a escola. Mas vai abrir. Vai abrir. Vamos ver como é que fica. E... Ô, Eduardo, lá no, você falou agora ali no box. Aí eles limitaram o número de pessoas, limitaram por horário? Sim, só pode 5 pessoas por horário. Os 5 primeiros que fizer o check-in na aula são os que vão. Velho, eu tô pensando agora, você falou em fazer, eu tô pensando em arriscar e fazer hoje, pra ver se dá certo. Faz? Você vai fazer lá com nós ou você vai treinar em outro lugar? Eu treinava aqui no Interlagos. Eu, aí Ah, aí, não, 4-0. você faz o quê? No 3 barras? É, 3 barras. Eu vou ver, velho, qualquer coisa eu vou fazer uma aula aí. Eu vou ver Eu se e Eric fizemos check-in desde ontem à noite pra poder não... Ah, não, então não. Eu te mandar no WhatsApp, Digão, os horários que não estão fechados ainda. Que aí você Manda lá, olha. velho. Eu vou ver certinho, qualquer coisa eu vou pra lá, porque pra ocupar o dia, né, tio? Tem que fazer alguma coisa, porque senão. Mas eles vão treinar de máscara? Uhum.
Vai dar certo, vai treinar de Sim, tem que máscara. treinar de máscara. Rapaz, mas... Pois é, eu falei a mesma coisa. Não vai poder usar bebedouro, vou ter que levar garrafinha de água de casa. Uhum. Vou ter que ir com outro tênis para poder chegar lá, porque tem que molhar o tênis no álcool antes de entrar na box. Ah, tá. Não, mas tipo assim, tá, molhar o tênis, você leva água, agora treinar de máscara, o treino todinho de máscara é puxado, hein? Vai dar Rapaz, ruim. é... Eu não consigo falar de máscara nem para ir no centro, eu uso porque não tem que usar, não tem jeito. Nem Mas andar me de incomoda bicicleta eu muito, consigo. tá doido. Coça o nariz, não é nem falta de ar, porque essa área que eu coloco a máscara coça demais. Muito, demais, demais, demais. Vamos ver, né? Vamos ver. Se eu não conseguir fazer, você me conta amanhã como é que foi. Você me conta depois assim, Digão, ó, foi massa treinar de máscara. Beleza. Não, massa, eu tenho certeza que não vai ser. Não, vai ser não, tio. Nossa Eu vou te senhora. mandar no WhatsApp lá os horários que tem. Manda lá os horários que tem. E, poxa, velho, igual você falou, ficar em casa é chato. E a gente não pode ir para a escola ainda. É. Mas vamos lá. Pessoal, olha só, nós vamos alternar Biologia 1 e Biologia 2. Na semana passada, nossa aula foi de Biologia 2. A gente falou de embriologia, certo? Foi embriologia? Não. Semana passada a gente falou de quê? De fungo. A gente falou de fungo semana passada, não foi? Foi fungo. Foi Biologia 2. A gente falou de fungo, Foi isso mesmo, digamos. Isso. Então, nós vamos falar hoje, pessoal, de tecidos. Eu vou tentar sempre alternar. Uma semana Biologia 1, a outra semana Biologia 2. Para a gente poder levar o livro inteiro concomitante, né? As duas biologias juntas. Ok? Vamos falar um pouquinho de tecidos hoje. A gente falou nas semanas anteriores e atrasadas sobre o desenvolvimento embrionário do indivíduo. Então, chegamos à questão da gestação, toda aquela parte de formação do embrião e do feto. E agora nós vamos pegar já o indivíduo sendo formado, os tecidos sendo formados. No caso, a formação de tecido epitelial, tecido nervoso, tecido muscular, tecido ósseo. O livro de vocês traz esse conteúdo lá no capítulo 9 do livro 3, é a página 19, tá? Então, você vai encontrar aí na página 19, ou 18, né? Perdão, esse início desse conteúdo. O nosso foco é trabalhar tecido. Eu peguei o capítulo e dividi em dois momentos. Eu vou falar hoje primeiro de tecido de revestimento e na próxima aula, quinta ou sexta-feira, de tecido glandular. Tá? E depois eu falo de pele também. Então, hoje eu não vou entrar em glândula, não vou falar de glândula, eu vou falar só de revestimento por enquanto. E nas aulas subsequentes eu vou falar do tecido glandular, tá bom? Lembrando que a área da biologia que trabalha com tecidos é a chamada histologia. Então, a histologia, ela estuda tecidos, animais ou vegetais, tanto faz. Então, quando eu falo em tecido animal, eu vou me referir à histologia animal. Se eu falar histologia vegetal, são tecidos vegetais. Por exemplo, o segundo ano, ele estudou, agora há pouco tempo, histologia vegetal. E a gente está vendo agora os tecidos aplicados no reino vegetal. Então, eles estudam a formação de folha, caule, raiz, fruto, né, os botões florais e assim por diante. Então, lá, eles veem histologia vegetal. Agora, no primeiro ano, o nosso foco é histologia animal, tá? Lembrando que quase todos os animais têm tecidos, exceto os poríferos, as esponjas. Eles são uma exceção à regra. Agora, os demais animais, eles têm tecidos verdadeiros, tá? Lembrando que tecidos são grupos de células. Se eu voltar, pessoal, em milhões de anos, eu vou perceber que os primeiros seres vivos eles eram unicelulares e procariotos, ou seja, formados por uma única célula e não tinham membrana nuclear. Então, quando eu penso em seres que são procariotos, eu me refiro às bactérias e às árqueas, por exemplo. E são organismos que têm apenas uma única célula e eles não têm organelas e nem membrana nuclear. Então, você encontra em bactéria membrana, citoplasma, nucleoide, não é núcleo, e ribossomo. Ela não tem mitocôndria, não tem complexo Golgiense, não tem retículo endoplasmático, não tem nada disso que nós temos. Então, os primeiros seres vivos, os ancestrais, né, iniciais, eles eram unicelulares, formados por uma única célula,
e eram procariotos. Eram muito simples, não tinham núcleo e não tinham organelas. O que eles tinham? Tinham membrana, ribossomo, eventualmente, né? E uma região com material genético, mas não era núcleo ainda, não tinha núcleo nesses organismos. Então, eles eram realmente muito, muito simples. A partir dos seres que eram procariotos, vão surgir os primeiros seres que são eucariotos, que têm uma organização maior, uma complexidade maior. Então, seres que eram unicelulares e procariotos deram origem a seres ainda unicelulares, só que agora eucariotos, né? Que são aqueles que têm núcleo delimitado com membrana, com carioteca, têm organelas internas. Então, saímos de seres muito simples para seres mais complexos, mas ainda unicelulares. Os primeiros organismos unicelulares eucariotos, eles foram se associando para poder formar seres multicelulares, né? Por exemplo, atualmente, eu vou notar que alguns protistas, os conoflagelados, eles são seres unicelulares, mas que vivem em colônias, eles vivem agrupados fisicamente. Essa associação física deles não chega a formar tecido, não, é apenas uma colônia. Mas eles vão lembrar muito um tecido rudimentar, um tecido primordial. Por quê? Eles são seres unicelulares, né? São organismos separados, mas que se encontram, se agrupam para formar uma colônia bem grande. E nessa colônia, eles dividem o trabalho. Cada grupo de celular aí dentro faz uma coisa diferente. Um capta alimento, outro vai eliminar excreta. Então, cada um deles realiza uma função especializada, tá? Lembrando que todo ser que hoje é pluricelular ou multicelular já foi oriundo de seres que eram unicelulares, que se agruparam, se associaram, formaram colônias e foram se especializando. Tá? Lembre que essas colônias iniciais deram origem aos seres mais complexos hoje. Então, nós começamos a sermos formados a partir de seres unicelulares. O que são tecidos depois de formados? Tecido é um grupo de células, é um conjunto de células que trabalham de forma integrada. Então, são células que atuam, que trabalham, que realizam ações integradas e desempenham certas funções no nosso corpo. Os órgãos são formados por tecidos no reino animal e no reino vegetal também. Basicamente, todo animal e todo vegetal é formado por tecido, ou tem tecido na sua constituição, exceto os poríferos. Então, vamos lembrar que no caso das esponjas, né, elas não têm tecidos verdadeiros. São animais, mas não têm tecidos verdadeiros. Os outros animais, eles têm tecidos verdadeiros. As plantas, na sua maioria delas, também têm tecidos verdadeiros. Tá? Só aí dentro do porífero vai ser uma exceção à regra. Nós vamos encontrar a origem dos tecidos. Essa origem ela vai ser embrionária, embriológica. Lembra que lá na formação do embrião você encontra 3 folhetos germinativos. O ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Cada folheto dá origem a uma classe de tecidos que vão formar os órgãos mais tarde. Então, por exemplo, eu coloquei um fragmento do livro que fala do ectoderma, aquela parte mais externa do embrião. Vai originar o quê? O tecido nervoso e os tecidos que são epiteliais da pele. O mesoderma, que é um tecido intermediário, ele forma os tecidos conjuntivos, os musculares, os epiteliais que revestem os órgãos internos e o endoderma, a parte mais interna do organismo, lá no embrião, forma os tecidos epiteliais de revestimento interno dos órgãos. Então, cada folheto germinativo ou cada tecido embrionário deu origem a um tecido em nós na forma adulta. Tá? Lembrando que nos seres humanos você encontra tecidos que são conjuntivos, tecidos que são epiteliais, tecidos que são musculares, tecidos que são ósseos. Então você encontra vários tecidos na espécie humana. Tá? Cada um deles tem uma origem separadinha. Então nota que o ectoderma dá origem a uma classe de tecidos, o mesoderma a outra classe, o endoderma a uma outra classe. Então cada classe de tecido embrionário deu origem ao tecido depois na forma adulta. O nosso foco são os tecidos epiteliais. Uma característica marcante do tecido epitelial é que as células são justapostas, ou seja, são coladinhas umas nas outras. Quando eu olho na microscopia a nossa pele, eu vou notar que na pele
as células são muito juntinhas. Quando eu for olhar, pessoal, para a parte interna da boca, né, para a língua, ou para a mucosa oral, ou mucosa nasal, as células são todas juntinhas. Se olhar para a minha traqueia, né, for olhar a traqueia, o que reveste a traqueia por dentro e por fora são células que se encontram juntinhas. Então, essa justaposição significa que elas são muito juntinhas, muito coladas umas nas outras, tá? Que é uma característica delas. Elas têm pouca matriz extracelular. O que é essa matriz? Matriz é uma substância fora da célula. Então, você encontra a célula e o material fora dela. Elas têm pouco. Então, elas são muito juntinhas e fora delas você encontra pouca substância extracelular, pouquíssima. Elas se encontram em cima do tecido conjuntivo, tá? Por quê? Porque o tecido epitelial não consegue se nutrir sozinho. Quem faz a nutrição do tecido epitelial é o tecido conjuntivo. Então, eu vou encontrar, pessoal, em qualquer microscopia que eu vá fazer, eu cortar um tecido de pele, uma parte interna do corpo, quando eu for olhar o tecido epitelial, eu vou encontrar o epitelial por cima e o conjuntivo por baixo, tá? Então, sempre vai ter essa associação. O epitelial está por cima e logo abaixo dele você encontra o conjuntivo. Lembrando, o tecido epitelial não consegue se nutrir sozinho. Quem é que faz a nutrição dele? O conjuntivo, que vai nutrir, vai manter o tecido epitelial. Geralmente, os tecidos epiteliais, eles revestem superfícies. Então, a pele, o que é que reveste? Tecido epitelial. A cavidade interna da boca, o que reveste? Tecido epitelial. A cavidade interna das fossas nasais, tecido epitelial. A cavidade interna, pessoal, ou externa, do coração, da traqueia, do esôfago, do estômago, da bexiga, todo revestimento é feito por tecido epitelial. Então, quem reveste os órgãos, a parte interna e a parte externa, é tecido epitelial, tá? Que ele vai dar essa proteção, vai dar elasticidade à estrutura. Digamos, se eu for olhar para a traqueia, traqueia é um tubo, né? Esse tubinho que você tem aqui, ó, isso aqui é a traqueia. A traqueia é um tubo, a parte interna da traqueia, ela é revestida por tecido epitelial, a parte externa da traqueia também é revestida por tecido epitelial. Então, o que reveste traqueia, esôfago, estômago, intestino, pele, cavidades, é tecido epitelial. Então, inicialmente, é um tecido de revestimento, que vai dar proteção ao órgão. Outra função importante é a função secretora. Então, ele vai ser ainda um tecido glandular. Eu vou encontrar as glândulas sudoríparas, são formadas por tecido epitelial. As glândulas que produzem insulina, tecido epitelial também. As glândulas que produzem testosterona, tecido epitelial. Toda glândula ela é formada também por tecido epitelial. Então, ele vai ter função de revestimento e função glandular. Tá? Alguns epitélios eles são especializados em absorver substâncias ou tem função sensorial. Por exemplo, no nosso intestino delgado, eu vou encontrar epitélio de absorção. Então, você encontra no intestino uma área dele focada, voltada na absorção de água e nutrientes em geral. Então, lá no nosso intestino, o tecido epitelial de revestimento tem função também de absorção. Se eu pensar na cavidade nasal, eu vou encontrar aqui dentro um tecido epitelial de revestimento com função sensorial. Uai, função sensorial por quê? Porque ele consegue perceber cheiro, por exemplo. Tá? Na língua, eu vou encontrar tecido epitelial de revestimento também com função sensorial, porque eu percebo gosto com a cavidade oral, né? Com a língua, com a bochecha. Então, vamos lembrar que tecido epitelial, ou ele reveste, ou ele é glandular. Mesmo revestido, ele vai ter especializações no revestimento. No intestino, absorção de substâncias. Na boca, no nariz, ela vai ter a função sensorial, tá? Mas, basicamente, ele reveste ou ele vai ser glandular, basicamente. Quando eu pensar no tecido epitelial, ele pode ser de revestimento ou glandular. Vou pensar hoje, pessoal, nessa aula, só em tecido de revestimento. Nesse caso, as células elas são poliédricas, elas têm várias formas,
reveste em cavidades internas ou externas. Então, ela vai revestir superfície ou uma cavidade qualquer, a parte interna ou externa. Lembra? Digam, a pele, tecido epitelial de revestimento é o que cobre a pele por fora. A cavidade oral, eu vou ter tecido epitelial de revestimento. A cavidade nasal, tecido epitelial de revestimento. Os vasos sanguíneos, tecido epitelial de revestimento. A parte interna e a parte externa, o que reveste um vaso sanguíneo, é um tecido epitelial de revestimento. Então, esse revestimento é o que cobre uma estrutura, é o que cobre uma área qualquer. Muito importante. Elas são todas justapostas, todas coladinhas umas nas outras. E, nesse caso, o que faz a justaposição dessas células são as chamadas junções celulares. Pessoal, junções é porque junta mesmo, que gruda uma na outra. As junções, elas vão dar às membranas coesão, então elas ficam bem coladinhas umas nas outras. Elas permitem a passagem de substâncias e a adesão da célula à matriz extracelular. Tá? Então, você encontra aqui, ó, eu coloquei uma foto de micrografia, é uma foto de microscópio mesmo, eu vou encontrar aqui tecido epitelial e embaixo tecido conjuntivo. Então, essa área aqui é só com tecido epitelial. Ele se encontra um coladinho no outro. E o encontro, não vai dar para ver certinho, mas esse encontro entre uma célula e outra é feita por uma junção celular. Então, essa fronteira entre as membranas é feita por uma junção celular, que cola uma membrana na outra. Existem várias junções celulares. O livro de vocês, na página, eu não lembro qual é a página, 20, na página 20, ele traz algumas junções. Eu peguei a figurinha pessoal da página 20, tá? Então, você encontra as chamadas junções celulares. Nessas junções celulares, eu vou encontrar vários tipos de junções. Por exemplo, uma rede de proteínas que faz elas se unirem se chama junção fechada. Pessoal, só um instantinho, deixa eu só acessar a aula da minha sobrinha. Coisa rápida. A aula dela começa agora, 10h30. Só para eu acessar aqui. A professora não chegou ainda não, tá? Quando chegar, qualquer coisa você me chama. Pessoal, então olha só, essa junção fechada ela representa uma rede de proteínas que estão do lado de fora da membrana e que amarram, que juntam uma membrana à outra. Lembrando que na junção fechada eu encontro uma rede de proteínas externa à membrana, que faz essa junção de uma membrana à outra. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade é a junção aderente, formada por placa proteica. Então, você encontra aqui uma placa de proteínas na parte interna da membrana e que juntam uma estrutura à outra. Vou encontrar a junção aberta, que é formada por proteínas tubulares, permite a comunicação de uma membrana a outra. Então, você tem aí a passagem de substâncias entre as membranas, entre as células. Os desmossomos são glicoproteínas que atravessam a membrana, tá? Lembrando que você tem a glicose e proteínas juntas, formando placas que vão fazer elas se aderirem umas às outras. E o hemodesmossomo, onde você encontra glicoproteínas só em uma membrana e não em outra. Eu vou encontrar, pessoal, esse hemodesmossomo geralmente na base do tecido, tá? Na parte de baixo do tecido. Toda junção celular ela vai ser uma junção fechada, rede de proteínas, uma junção aderente, formada por uma placa proteica, uma junção aberta, proteínas que são tubulares, eu vou ter a comunicação sendo feita entre uma célula e outra, né? Vai ter aí a passagem de substâncias. Eu vou ter os desmossomos, formados por glicoproteínas dos dois lados, e os hemidemossomos, onde você encontra glicoproteína de um lado só, onde você encontra aqui na base do tecido. Esse desenhozinho está lá na página 20 do livro de vocês. Pensando nisso, eu peguei, pessoal, esse aqui da internet. E eu queria saber quais são os nomes
das junções, nesse caso, nesse esquema. Alguém, por favor, tem ideia do que seria essa junçãozinha aqui, ó? Essa primeira? É uma junção aberta. Olhem na página 20 de vocês. É uma junção fechada, uma junção aberta, uma junção aderente, um desmossomo. O que que é? Ei, Fechada? por que fechada? Oi? É uma junção fechada. Só é uma junção fechada. Isso aqui representa aquele filamento de proteínas que se encontra externo à membrana. Então, pessoal, a membrana está aqui e aqui. Isso aqui é do lado de fora da membrana, que se encontra amarrando uma membrana a outra, tá? Aqui é uma junção fechada. E aqui embaixo? Aberto. Uma junção aberta. Pessoal, isso aqui são placas proteicas de um lado e de outro, ó. Olha só a diferença. Aqui você tem proteína do lado de fora da membrana. Aqui você tem dentro da membrana uma placa proteica e uma outra placa proteica. Beleza. Isso aqui, pessoal, com esses cabelinhos. No livro de vocês tem algo muito parecido. Desmossomo? Desmossomos. Peraí. Ah, obrigado, tio. Desmossomos. Pessoal, encontrei junção fechada, junção aberta, desmossomos. Tá faltando ainda isso aqui, ó. O que seria isso? Aderente. Perfeito. Que é uma placa proteica, né? No meu esqueminha, pessoal, ainda falta esse último aqui, ó, que é a metade de um desmossomo. Tá vendo? Ó, desmossomo completo, metade de um desmossomo. Seria o quê? M. Desmossomo. Exatamente. M desmossomos. M desmossomo. Então, eu vou encontrar, pessoal, esse esqueminha na internet e outros deles que representam a junção fechada, a junção aberta, os desmossomos, a aderente e os M-desmossomos. Lembrando que livros mais antigos vão chamar de zona de oclusão, zona aberta, não vão chamar de junção, não. Então, eles vão trocar a palavrinha junção por zona. Se você pegar um livro de biologia mais antigo... Né? Foi? Tá escrito errado, M-desmosso. Oh, meu Deus do céu. Perdão. M-desmossomos. M-desmossomos. Isso. Então, você encontra a palavrinha no lugar de junção, pessoal, você vai encontrar zona de oclusão, zona aberta, desmossomo mesmo. Então, livros mais antigos vão trazer outros nomes. O livro de vocês ele veio com uma atualização de nomenclatura. Então, hoje é usado, pessoal, junção, fechada, aberta, desmossomos, aderente. Mas você vai encontrar zona fechada ou zona de oclusão, zona aberta. Então, você vai encontrar em questões antigas, livros antigos, a palavrinha zona, que é junção, tá? Então, zona e junção aqui vão ser a mesma coisa, ok? Então, as membranas, elas vão se encontrar unidas por junções. Ou uma junção fechada, ou uma junção aberta, ou um desmossomo, ou uma zona aderente, ou um M-desmossomo, né? Ou uma coisa ou outra. Eu vou encontrar, pessoal, ainda... Deixa eu fechar aqui. Eu vou encontrar, pessoal, ainda algumas características que são comuns aos tecidos epiteliais. Por exemplo, todo tecido epitelial ele vai ser avascular. Mas, Gideon, o que é avascular? Avascular significa que ele não é vascularizado não passa por ele vasos sanguíneos. Então, toda a região, pessoal, que é avascular não é irrigada por sangue. Tecidos epiteliais não são irrigados por sangue. Então, assim, a nutrição deles ela é viabilizada pelo tecido conjuntivo. Por quê? O tecido conjuntivo ele é muito vascularizado.
então por ele passa muito sangue, então ele tem acesso a nutrientes. O tecido epitelial, ele não é vascularizado, por ele não passa sangue. Logo, quem faz a nutrição do tecido epitelial é o tecido conjuntivo, tá? Então, a palavra avascular significa que não passa por ele vaso sanguíneo, não passa por ele sangue. Logo, a nutrição depende do tecido conjuntivo, né? Porque o epitelial sozinho não consegue se nutrir. O conjuntivo, ele passa para o epitelial nutriente, gases, por difusão. Então, passa para ele por difusão os nutrientes, recebe do epitelial as excretas e joga no sangue, tá? Então, quem veicula a nutrição para o tecido epitelial é o tecido conjuntivo, que se encontra logo abaixo do epitelial. A ligação entre o tecido conjuntivo e o tecido epitelial é feita por uma região chamada membrana basal. Essa membrana basal é formada por glicoproteína, basicamente. A membrana basal vai ter a chamada lâmina basal e a lâmina reticular. São duas áreas separadinhas. Eu coloquei aqui um desenho onde eu mostro. Em cima, a pessoa em rosinha é o tecido epitelial. Logo abaixo você encontra o tecido conjuntivo. E nessa região do conjuntivo você tem a membrana basalzinha aqui, ó, e a lâmina basal. Lembrando que a lâmina basal, ela vai ter muito colágeno. E a lâmina reticular vai ter muita fibra reticular, tá? O que essas fibras fazem? Elas dão, como é que eu vou dizer? Elas mantêm o tecido nas suas posições. Por exemplo, a minha pele, a nossa pele, tem colágeno. É o que vai dar textura, vai dar elasticidade e resistência à nossa pele. Então, são as fibras colágenas e as fibras reticulares que mantêm a pele no lugar dela, tá? Digamos, com a idade, por que a pele vai caindo? Porque eu vou ter pouca produção de colágeno e pouca produção de fibra reticular. Então, a pele vai caindo e vai formando lá as marcas da idade, tá? Então, lembre que essa lâmina basal e essa lâmina reticular, ela mantém o tecido na posição dele. É o que vai sustentar o tecido na posição dele. É como se fosse uma colinha, que mantém o tecido naquela posição, naquela região, tá? Lembrando que a membrana basal está na base do tecido, ela está embaixo. Então, se eu for olhar aqui, ó, nesse desenho, eu vou encontrar embaixo membrana basal, e em cima não tem membrana basal. Por quê? Membrana basal fica embaixo, na base do tecido, no comecinho dele, tá? Na porção basal, eu vou ter uma estrutura anatômica diferente da porção apical. Então, eu coloquei aqui, pessoal, um tecido como exemplo, tá? Um pedacinho de traqueia. Isso aqui é o tecido epitelial da traqueia. Então, essa aqui é a parte de dentro da traqueia, por onde o ar passa, e essa aqui é a parte interna da traqueia, tá? Isso aqui é tecido conjuntivo. Isso aqui é tecido epitelial. Então, ó, conjuntivo, epitelial. Conjuntivo, epitelial. No epitelial, você encontra região basal, que está de contato com o conjuntivo, e região apical. Quando você compara as duas regiões, você nota o seguinte: a região basal não é igual à região apical. Então, ó, isso aqui vai ser a região apical. Isso aqui vai ser a região basal. Pessoal, em azul, eu circulei a região basal, em vermelho a região apical. O que tem na região apical, lá em cima, que não tem na região basal, lá embaixo? Que dá para ver. O que parece? Alguém tem ideia? O que parece? Não tem que falar o que é, não. O que parece ter em cima que não tem embaixo? Ei? Alguém? Alô? 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 Ei? Cílios. Exato. Então, essa região aqui, ó, apical, é ciliada. A região basal não é ciliada. Então, anatomicamente, elas são diferentes, tá? No caso da traqueia, por exemplo, a região apical é ciliada, a região basal, ela não é ciliada, tá? Então, em termos de estrutura anatômica, elas são distintas. Por que a região apical ela vai ter cílio na traqueia? Para poder reter material particulado. Quando você inspira, o ar entra com poeira, com material particulado. Essas partículas não podem chegar aos alvéolos pulmonares. Então, as partículas ficam presas um pouco na cavidade nasal e um pouco na traqueia.
são os cílios da traqueia que seguram o material particulado que você inala. E ele vai se movendo para poder colocar isso para fora. Então, toda a partículazinha sólida de poeira, fumaça, gruda nos cílios e ele vai empurrando para fora, em direção à boca, em direção ao nosso nariz. Então, anatomicamente, eu vou ter essa distinção entre a base da traqueia, do epitélio da traqueia, e a região apical do epitélio da traqueia também. É diferente, tá? Se eu pensar, pessoal, em outro epitélio, ó, o intestino delgado, eu vou encontrar a mesma coisa, ó, região. Uai, cadê? Meu Deus do céu. Pessoal, região apical e região basal. Eu vou perceber que na região basal não tem microvilosidade. Na região apical tem microvilosidade. Mas, Digão, o que é microvilosidade? Microvilosidade são extensões da membrana para poder aumentar a absorção de nutrientes, no caso do nosso intestino. Então, lá no intestino delgado, o epitélio ele vai ter uma região apical com microvilosidades, que são prolongamentos da membrana para poder aumentar a absorção de água e nutrientes. Microvilosidade vai ter na região apical, mas não tem na região basal. Uai, Digão, por que não tem na região basal? Porque é a região apical que faz a absorção de nutrientes, não é a região basal. Então, lá em cima, eu vou encontrar uma estrutura anatômica que só tem lá em cima. Embaixo, não tem microvilosidade, tá? É diferente. Ok? Então, você encontra aqui, ó, essa regiãozinha é o epitélio do nosso intestino delgado, em que a região apical tem microvilosidade e a basal não tem microvilosidade. Então, eles são anatomicamente bem diferentes, muito diferentes mesmo. Os nossos tecidos epiteliais, eles são classificados em simples e estratificados. Pessoal, simples, só tem uma camada de célula. Estratificado, mais de uma camada de célula, tem 2, 3 ou mais. Então, quando você fala assim, Digão, tal tecido epitelial é simples, ele vai ter apenas uma única camada de células. Digão, ele vai ser estratificado, ele vai ter estratos ou camadas celulares, tá? Os que são simples, eles podem ser pavimentosos, tá? Eles podem ser cúbicos ou eles podem ser prismáticos. Ué, o que é pavimentoso? Pessoal, pavimentoso, cúbico ou prismático está associado ao formato da célula. Então, pavimentoso, elas são chatas, né? Pavimentoso, pessoal, de pavimento, de calçamento mesmo. Então, como é que é calçamento ou pavimento? É chato. Vocês conhecem, não sei se vocês já viram, né? Em alguns bairros ainda tem. Algumas ruas, elas são pavimentadas com broquete. Alguém sabe o que é broquete? O bloquete, não sei, é broquete. Pessoal, você sabe o que é broquete? É como se fosse um tijolinho? Isso, um tijolinho, exato. Que não é redondinho, né? Ele é meio redondinho. É isso mesmo. Então, aquilo é pavimento. Por que ele é pavimento? Porque ele é chato. Então, aqui no Interlagos, tem rua que tem aquele pavimento ainda. Então, quando eu falo assim, ó, o tecido epitelial ele é pavimentoso simples. É uma camada de células chatas. Tá? É pavimentoso cúbico. É uma camada de células cúbico. Né? É pavimentoso, é simples prismático. Pessoal, simples prismático, o formato é prisma, né? Vai lembrar um prisma. Então, simples está associado ao número de camadas, que é uma só, cúbico, prismático, pavimentoso, ao formato, se é chato, se é cúbico, se é prismático. Digamos, se ele for estratificado, ele vai ter mais de uma camada celular. Ele pode ser estratificado pavimentoso, são várias camadas de células que são chatinhas, estratificado prismático, elas são mais alongadas, eles podem ser estratificados de transição. O de transição é o seguinte, elas têm vários formatos. Por quê? O formato da célula depende do grau de elasticidade e extensão do tecido. Então, se eu esticar o tecido, ela vai assumir um formato, se eu encurtar o tecido, ela vai assumir um outro formato. Então, o formato da célula vai ser variável. Prismático, alongado, cúbico, o formato é cúbico, tá? E transição, o formato é variável.
Pessoal, travou? Sim. Deu uma travada, mas voltou. Voltou? Então, vamos lá. Simples, camadinha única. Estratificado, mais de uma camada. Pavimentoso, chatinho. Transição, formatos variáveis e cúbico. Mas, digamos, e aquele ali em cima, o pseudo-estratificado? Pessoal, o pseudo-estratificado, ele parece ter mais de uma camada, mas é uma camada só, tá? Se eu for olhar aqui, ó, todas as células, elas estão na mesma base, só que os núcleos se encontram em alturas diferentes. No pseudo-estratificado, eu vou ter só uma camada de célula que parece ser mais de uma camada, porque os núcleos se encontram em alturas que são diferentes. Vai dar a noção de que é mais de uma camada, mas na prática é uma camada só, tá? Pensando nisso, olhem, por favor, pessoal, esse desenho. Eu coloquei aqui alguns desenhos de tecidos. Eu quero saber se o primeiro tecido ele é simples ou ele é estratificado. Em roxinho, você encontra o tecido epitelial. É uma camada só ou são várias camadas? Uma camada só. Então é simples. Então, se é uma camada só, ele é simples. Esse aqui, ó, é uma camada só ou são várias camadas? O que vocês acham? Pessoal, ó, essa linhazinha aqui de baixo é a base. Acima dela você tem várias camadas de células ou é uma camada só? Hã? Simples. Simples. É uma camada só. Aqui é a mesma coisa, ó. Apesar de eu ter, pessoal, células que são irregulares, olha só, essa linhazinha amarela é a base. Eu vou encontrar só uma única camada de células. Também é simples. Opa. Em compensação, aqui você tem uma única camada ou são várias camadas? Nesse de baixo. Várias. Várias. Se são várias, ele vai ser estratificado. Estratificado. Exatamente. Esse aqui é só uma camada ou são mais de uma camada aqui dentro? Mais de um. Mais também estratificado. E aqui, pessoal, lógico, ó, tem uma camada, duas, três camadas, também vai ser estratificado. Estratificado. Então, simples, uma camada celular, estratificado mais de uma. Se eu for olhar, pessoal, ali para a camada, se eu for olhar para o formato da célula, aqui ela está chatinha. Chatinha é pavimentoso. Pavimentoso. Ué, digamos, por quê? Porque as células são chatas. Aqui elas são mais cúbicas, né? Se for olhar, leva um cubinho irregular. Então, elas vão ser pavimentoso, cúbico. Igual aquelas são alongadas. É simples. Colunar. Colunar. Ou prismático, se quiser também, tanto faz. Eu posso colocar, pessoal, colunar ou prismático, tanto faz. Nesse caso aqui, elas são também elas são chatinhas, tá vendo? Ó? Elas estão uma em cima da outra, elas são mais chatinhas. Aquelas são mais cúbicas. Então, eu vou ter aqui, pessoal, também pavimentoso, porque elas são mais chatas. Aquelas são maiores, mais cúbicas. Cúbico. Nossa, coloquei cu, ficou estranho, né? Cúbico. E aquelas são mais alongadas em algumas áreas. Então, vai ser também colunar, ou ela vai ser prismática, né? Pessoal, não é difícil classificar tecido epitelial. Então, é simples, ou estratificado, ou pseudo-estratificado, né? Ele vai ser pavimentoso, chatinho, cúbico ou colunar ou prismático, tanto faz. Ok? Lembrando que de transição, o formato muda conforme o tecido. A localização dele. Por exemplo, isso aqui, pessoal, é da bexiga, tá? O que é epitélio aqui dentro? Epitélio é essa areazinha aqui, ó. Essa área do tecido é o epitélio.
Na opinião de vocês, esse epitélio, ele é simples ou ele vai ser estratificado? É uma camada só ou está uma em cima da outra? Pessoal, é uma camada só ou são várias camadas? Olha pelos núcleos. Você está vendo tudo retinho em cima do outro ou está tudo encavalado? São uma camada em cima da outra. Uma em cima da outra, tudo encavalado. Então ele vai ser estratificado. E se você perceber, pessoal, ele vai ser bem irregular. Elas têm formatos que são bem irregulares. Eu não consigo ver aqui dentro uma forma específica delas. Se elas são alongadas, chatinhas, cúbicas, eu não consigo perceber. Então, como aqui você tem uma gama de formas, está bem bagunçado, eu falo que vai ser de transição. Porque eu encontrei várias formas, porque está tudo bem bagunçado. Não tem tudo, nada muito alongado, nada muito curto, muito chato. Então, além de estratificado, é um epitélio de transição também. Tá? Mas o mais importante é estratificado, mais de uma camada. Isso é importante. Pessoal, resumindo, na nossa aula de hoje a gente percebeu que as várias células se agruparam em colônias lá no início dos tempos para formar os primeiros tecidos. Tecido é um grupo de células que realiza funções específicas no organismo, na maioria dos animais, não são todos. Lembra que porífero, esponja, não tem tecido. No ser humano, eu vou encontrar tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Tá? São os 4 tipos de tecido. No caso dos epiteliais, eles vão ter função de revestimento e secreção, basicamente. Além de revestir, eles protegem, claro. Mas a função primordial do tecido epitelial ou vai ser revestimento ou vai ser glandular, né? Secreção, um dos 2 tipos. Uma característica comum deles é que eles são justapostos, muito coladinhos uns nos outros, e os demais tecidos eu vou ver na próxima aula. Na aula que vem, pessoal, eu vou passar para vocês o tecido glandular. Para casa, eu peço a vocês o seguinte, que vocês peguem um slide que eu vou colocar no grupo de vocês e destaquem no livro o que foi tratado nessa aula. Então, olha para o slide e vai no livro, pessoal, destaquem, por favor. Ok? Eu vou colocar esse slide no Alunos Book e vou colocar esse slide também no grupo de vocês. Então, podem pegar ou no Alunos Book ou no grupo de WhatsApp. Tanto faz. Ok? Muito obrigado pela questão dos flores. Senhor Eduardo, muito obrigado pelo horário. Depois eu vou olhar certinho. Pessoal, um abraço e até a próxima aula. Até mais, senhor Caio, senhor Antônio, Lorenzo, senhorita Bianca, senhor Vitor. Cadê o Matheus, gente? O Alec da sala. Já foi embora, né, velho? Já vazou, Matheus. Esperto. Tô aqui, doido. Tô aqui. Tio, você me enrola, tio. Você entrou agora, tio. Aham. Você, tio, você desligou esse negócio. É porque eu desliguei. Não, senhor. É porque o meu celular ficou com a tela desligada. Eu tava só te escutando. Aí, quando você tava falando comigo, eu tive que ligar e voltar. Você acha que eu vou fazer a sua aula? Eu vou sair. A única aula, né? Esse Matheus é mentiroso. Tão enjoado, eu vou sair. Fazer o quê, Diego? Eu não aguento aula de que Matheus é mentiroso. Mas essa aula não aguento, professor. Essa aula é legal. Glória a Deus. Tipo assim, eu fico 2 segundos escutando e vai embora. Não, mas esse aula é legal. medo? Graças a Deus, continue pensando assim. Ó, Diego querendo te queimar, tipo, que você é todo trançado aqui. Diego é outro que eu matar passo a aula. Diego é outro que tá matando a aula. Tá vendo, né? Tá vendo, né? Matando aula? Eu, hein? Quem faz? Eu acho que é o Eric que faz crossfit, não é? É o Eric. Eric e Eduardo. Não, sim, mas o Eric eu quase não vejo aqui na aula, ou ele entrou e não vi? Eu não vi o Eric, não. Depois eu vou olhar na Ele entra de vez em quando. De vez em quando eu passei aqui, né? Visita. Meu Deus do céu. Pessoal, posta aí presente, por favor.
E bora lá. Parabéns atrasado. Ah, obrigado. Muito obrigado. Parabéns, Fiz Digão. 18 anos. Obrigado, obrigado. A Flávia. Hein? Vamos ver depois. Pessoal, eu vou lá porque eu vou tomar café ainda. Não tomei café ainda. Tô com fome. Tomar café 10h50 da manhã. Eu vou, vai. Tá quase na hora Eu do vou almoço. Agora. Não, vamos lá para as 2 horas eu almoço. Agora? Agora, ué, gente. Meu café é agora. Digão, Eu tenho que tomar agora. café. Ai, gente, mas eu não consigo almoçar sem tomar café. Cada vez mais velho, mais doido, né? Ei, Tudo bem. desde quando Se for 19 mais anos é velho. Quando É, velho, vai falou no outra véia. É, Eu 19 não anos sou é velha, eu velho. sou Não. novinha. Eu também. Eu sou novinha. Misericórdia. Olha o Caio, meu Deus. É Caio? Aqui de todo mundo, mais velho é Digão. Já tá É ruim, caducando. eu acho que não. Mas ele é Matheus, mas ele é... Cadê? Da sala é Pedro? você, Flávia. Fica É quieto. você, Flávia. Você que é idosa da sala. Da sala, mas aqui da sala aqui online é você da aula. E não transfira nada para minha pessoa. O negócio é com você. Vai fazer Eu vou TikTok? Vou fazer TikTok. Pessoal, abraço, beijo. Tchauzinho, até a próxima aula. Tchau. Valeu, hein?